Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo de Hotel, o podcast da Escola de Hotelaria da Antônio Meneghetti Faculdade. E hoje a gente tem o prazer de receber a professora Daniela Goulart, que coordena o curso de hotelaria, e a prof. Paula Marquesan, que é turismóloga. Temos o prazer de receber a hoteleira Vanessa Cantelli, que veio lá da região dos Vinhedos, né, Vanessa, para conversar conosco. Antes de falar com a Vanessa, eu quero apresentá-la. A Vanessa, então, é hoteleira, bacharel em ciências contábeis, com pós-graduação em gestão de empreendimentos turísticos pela UCS, a Universidade de Caxias do Sul. É diretora de hotelaria e turismo do SEG, que é o Sindicato Empresarial da Gastronomia e da Hotelaria da região Uva e Vinho. Depois a Vanessa vai nos contar que região é essa. É integrante do board da HSMAI Sul e membro do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Bento Gonçalves. Desde 2016, quase 10 anos, está à frente dos empreendimentos da família Cantelli, unindo gestão, criatividade e hospitalidade para proporcionar experiências únicas para os hóspedes. Vanessa, muito obrigada por tu teres vindo aqui conversar conosco. Tudo bom? Tudo bem, muito prazer, então. Uma alegria estar aqui hoje. Agradeço o convite realizado pela Dani, um prazer em conhecer também a Paula. Confesso que eu fiquei lisonjeada, né, com o convite. Espero hoje estar conversando, trazendo bastante conversa, história, para a gente poder estar discorrendo sobre hotelaria e hospitalidade por aqui. Legal, Vanessa. Vanessa, então, temos um empreendimento familiar, né? Isso. Que é da família Cantelli, a Pousada Cantelli. Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória mesmo, como é que se descobriu hoteleira, né? Como é que começaste? Certo. Então, eu sempre atuei na área contábil, desde os meus 16 anos, concluí a minha graduação com 4 anos e meio, já ingressei na área e por lá fiquei até 2013, aproximadamente. Não, perdão, 2016. E aí assumi um escritório contábil, também tive uma participação na área contábil grande ali durante esses 4, 5 anos e acabei migrando para o setor de hospitalidade em virtude do meu esposo já ter a pousada, já ter fundado a Pousada Cantelli, que foi o primeiro meio de hospedagem do roteiro Caminhos de Pedra. Uhum. A minha intenção era ajudá-lo por um período e iniciar na área de consultoria, de gestão de negócios. Eu tinha recém terminado um curso de gestão empresarial pela FGV e essa foi a ideia. Porém, eu costumo brincar que o bichinho da hotelaria me picou. E quando eu vi, passou-se 1 ano, 2 anos... Aí, acabei fazendo mudanças, a gente fez um projeto de ampliação para a pousada. Bom, hoje, a pousada, podemos dizer que fomos os pioneiros na região do Caminhos de Pedra. Então, estamos localizados a 15 minutos do centro de Bento Gonçalves. Caminhos de Pedra é um roteiro cultural que contempla a maior contemplação de casas históricas. E a nossa casa, é uma casa de 146 anos, nós reformamos, adaptamos ela como meio de hospedagem e iniciamos com 3 unidades habitacionais. E nesse meio tempo, muitas dificuldades, desafios ocorreram e com 5 anos de operação, então nós definimos que faríamos uma expansão. A partir dali, abriu-se um leque de oportunidades, né? E eu costumo dizer que aí eu pude colocar a minha essência, a minha criatividade, com certeza, com um pouco do conhecimento da área contábil, que me ajudou muito. Propriamente a coragem do meu esposo lá na oportunidade de investir todos os recursos da família. Então, nós fomos ampliando. Hoje, nós temos 8 unidades habitacionais, contemplando, então, 4 na casa histórica, 4 unidades, 4 bangalôs individuais. O nosso restaurante, que é um restaurante que tem 2 anos de operação, foi uma... Eu não gosto de dizer uma necessidade, né? Mas foi algo para implementar a jornada do nosso cliente, para que ele pudesse ficar mais tempo ali conosco e também para otimizar a própria operação de A e B. Então, foi super interessante para nós, um grande desafio implementar essa operação de gastronomia ali no nosso empreendimento. E, ao mesmo tempo, ele me entregou a chave e me disse, agora é contigo. Pronto. E confesso, até pensando num contexto
A gente fez um trabalho muito bacana, porque geralmente um casal trabalhando em conjunto, às vezes a gente tem algumas dificuldades. Mas realmente ele me delegou, entregou para que eu pudesse tocar, e ele fez um outro braço de projeto. Ele plantou, então investiu na plantação de Nogueira Pecan. Ah, certo. Então, hoje nós estamos trabalhando em 2 frentes, né? A área do turismo, e ele entrou, então, na parte da agricultura, que já era algo que ele gostava muito, e na nossa propriedade também nós já tínhamos as videiras, já é algo da família. Então, ali hoje a gente tem toda a família envolvida em operações distintas, mas no contexto geral é uma harmonia que funciona bem. Funciona bem, quer dizer, o jogo funciona direitinho. Exatamente. Bacana. E Vanessa, com relação, assim, à pousada, né? Ela começou em 16? Não, começou antes. A pousada, nós agora em junho completamos 14 anos de caminhada. Anos, tá. Então, iniciamos como a primeira pousada. Eu costumo dizer que foi o maior desafio para nós, em termos de operação, foi a falta do conhecimento, né? Porque não se tinha todo o conhecimento necessário para fazer todas as necessidades efetivas de um negócio hoteleiro, e também, por ser algo novo, nós não tínhamos nenhuma pousada na região. Pois é, porque a gente claro que a gente ouve falar do Caminhos de Pedra, né? Eu sou serrana, né? Sou de Caxias. Temos a referência do Vale dos Vinhedos, né? Que se estabeleceu antes, eu acredito, né, Vanessa? Antes. Bem antes, Sim. Então foi amadurecendo mais, né? Mas o Caminhos de Pedra tem todo um charme, né? Das casas históricas, Exato. das operações diferenciadas, né? Que o turista também vai descobrindo ali, né? E passando um pouquinho assim, já colocando a nossa turismóloga aqui na conversa, Prof. Paula, né? Como é que tu vê, Paula, assim, essa constituição, né, de uma região turística que vai se formando e os empreendimentos vão se formando junto com ela, né? Eu acho fantástico, porque eu hoje, né, inclusive em função do novo perfil de consumidor que a gente vem vendo aí, eu acho impossível a gente dissociar, né, separar demais, assim, por exemplo, hotelaria e turismo são coisas diversas, são coisas diferentes. Não tem como fazer separado. Né, quando a gente entra, por exemplo, no site da pousada, né, da pousada Cantelli, a gente vê Cantelli em Pecan, né, e eu aposto que muita gente escolhe ir para lá em função das experiências que a pousada proporciona, né? Exatamente. Vocês têm gastronomia, tem eventos de Dia dos Namorados, tem festas, tem o Réveillon. Então, assim, eu vejo que o turismo como uma experiência, ele é hoje fundamental, né? Para um estabelecimento, para pousada, não? Com certeza. Como eu comentei, nós somos a primeira pousada. Hoje a gente já tem mais de 30 unidades. Isso em 16 anos? 14 anos, né? 14 anos. Então, veja o quanto foi o mercado, pequenos empreendimentos, né, nesse Vanessa? mesmo segmento. 4 unidades, 5 unidades, 3 unidades. Que a família realmente tá fazendo a gestão e cuidando com todo o carinho. Isso é muito genuíno, inclusive que conecta com o cliente para que ele retorne. Que foi o nosso caso. Então, nós acabamos nos tornando uma referência nesse sentido, porque nós seguimos a nossa essência enquanto cultura, história, a família ainda está à frente da gestão, do cuidado. Nós temos alguns pontos de contato que a minha sogra ainda faz, o grosso do café da manhã do domingo. Então, são pequenas ações que a gente conseguiu preservar para que realmente o cliente não perdesse essa origem que ele recebeu lá no começo, esse serviço recebido lá no começo. E as experiências, elas foram algo que a gente trouxe como uma diferenciação. Como nós já entendemos o mercado e fomos vendo à medida que os novos empreendimentos foram chegando, a gente precisou trazer diferenciação. E hoje, podemos dizer que somos uma pousada de experiências. Então, ao longo do ano, nós temos experiências para praticamente todas as estações. Janeiro e fevereiro temos o Cantelli em Vindima, que é uma experiência bem focada na vindima, onde o protagonismo se dá à família, às uvas, ao nosso suco de uva, algo totalmente diferenciado, que sai da vala comum das outras vindimas, que também a gente olha para esse viés, né? Depois nós entramos com o Cantelli em Pecan, que é uma experiência nova que nós lançamos agora esse ano, que é onde nós possibilitamos que o cliente, que o nosso hóspede possa estar participando da colheita da nossa pecan, acompanhando todo o processamento,
vendo a caramelização, como acontece lá na indústria, ainda feita pela minha sogra. E ao final, então, nós encerramos com uma harmonização de vinhos e nozes. Olha que É o bacana. momento onde o enoturismo, ele se encontra com a Noz Pecan. E a Noz Pecan, ela entrou como um projeto totalmente inovador, porque aqui, até na região Aqui, de vocês, exato. é muito mais comum. É mais comum. Foi um desejo de diversificar o cultivo, né? O cultivo da terra, porque a Que nossa não é só família... videira, né? Não é só Exatamente. uva, né? É possível outras culturas, né? Outras culturas, nós temos 14 hectares de terra ali nas proximidades, e tínhamos 10 hectares quando a pousada foi implantada, e nós retiramos 5 pela questão da mão de obra, né? E até que eu não estava na operação, tudo era feito de forma muito doméstica. Quando eu cheguei, eu disse, para tudo, vamos trazer um outro essa olhar. profissionalização. Exatamente. E aí, a minha sogra mesmo, que estava muito atuante, ela conseguiu ficar um pouco mais tranquila e se dedicar às coisas que ela realmente gostava. Então, isso foi um grande ganho para a família e também o meu sogro. E a gente conseguiu fazer um olhar mais voltado à qualidade de vida deles, porque senão eles iam viver só em função da pousada. E a partir dali surgiu, então, o desejo de trazer mais culturas que não demandassem tanta mão de obra. Hoje a gente tem um sistema praticamente todo automatizado, desde a cultura, da colheita, ao descasque, o processamento. Algumas coisas ainda são artesanais, porque isso também é o nosso desejo, de manter de forma artesanal para manter a qualidade. Mas, ao mesmo tempo, hoje é um braço da família que operacionalizou, que trouxe mais receita e também trouxe uma inovação ao negócio, né? Porque nós utilizamos a Noz Pecan unindo a gastronomia, a hotelaria. Então, podemos dizer que foi um casamento perfeito, né? Hoje a gente está muito em voga, né? E a gente vê e explica também para os nossos alunos e tal, essa questão da união, né? Dos complexos, né? Que a gente acaba trabalhando, né? O complexo enoturístico, enogastronômico, né? E agora a gente tem complexo da Noz Pecan com a gastronomia, com a hospedagem e tal, né? E Vanessa, essa na Noz Pecan acabou virando também um outro negócio, né? Não é só uma experiência da colheita, mas também vocês criaram produtos a partir da noz, né? Me conta um pouco, para mim isso é bem assim inovador, né? Bem novidade, a gente não ouvi muito falar. Então, mais de 13 produtos derivados da Noz Pecan, incluindo desses 13, nós temos 5 produtos que é uma linha de cosméticos, a base do óleo da Noz Pecan, que nós utilizamos então como amenities da pousada. Então, o shampoo, o condicionador, o sabonete líquido, o gel de limpeza, o sabonete em barra, eu não estou esquecendo de nenhum, luxo, o sérum facial. Os amenities feitos pelo próprio negócio exatamente. Isso sim é o que se pode considerar um luxo. Né? Eu vi que tem um hidratante maravilhoso. Um hidratante também, eu disse que eu devo As estar mulheres esquecendo já ficam assim, né? E posso dizer assim, uma das coisas mais fantásticas, que às vezes havia te dado de presente, né? Alguns projetos que tu embarca com a tua alma e vai. A gente fez um estudo de marca, então, para não associar a Pecantelli, que é o braço das nozes, não associar produto alimentício com cosmético. Então, nós desenvolvemos uma nova marca para incluir, então, a parte cosmética. Ela se chama Doni, que é mulher em italiano, beleza única. Então, eu até nem falo, mas o correto é Doni Bellezza Unica. Porque às vezes o pessoal não entende, então a gente fala como tá na grafia. Tá tudo certo. E a gente conectou, então, aos ciclos de vida da nogueira através da marca. Desde a raiz, o tronco, os galhos, as folhas e o fruto. E a Noz Pecan, ela tem um formato bem peculiar, né? Que ela tem uma capa protetora em volta da amêndoa. Então, tem a capa verde, a capa mais grossa, mais dura, até chegar à amêndoa, ali a noz. Então, a gente brinca que é como se a mulher estivesse protegendo, é o momento em que ela está protegendo o fruto dela. Então, fizemos um trabalho muito bonito de marca, fizemos um vídeo, chamamos as mulheres da nossa família, então a minha mãe, a minha sogra, as meninas que a gente tem contato lá na pousada, que elas ficaram muito felizes de participar do vídeo também, e levamos todas lá para o pomar, e lá a magia aconteceu. Então, conectamos a beleza única de cada mulher a essa linha de produtos. E eu costumo dizer que ali é como se eu tivesse deixado um pouquinho de mim nessa marca, né? Fiquei muito feliz e eu acredito que ao longo do tempo a gente vai estar agregando
outros produtos que podem ser conectados também ao óleo de nosso pecan, porque é o autocuidado, a valorização da beleza única de cada mulher, porque tu não precisa estar extremamente maquiada para se sentir bonita. Isso vai muito de como a gente se sente internamente, né? E a nossa pecan, ela trabalha isso, o interno e também agora possibilitando o externo. Então, ali nós podemos trazer isso para o nosso cliente também. Isso, Geralmente, quando eles entendem desse contexto, eles olham com outro olhar é pro porque produto. o cliente, ele mergulha na experiência que o hoteleiro proporciona, né? Exatamente. Porque A gente direciona, a gente né? direciona, né? Nós, Nós falamos muito em sala de aula, né? Na questão da jornada do cliente, da experiência do cliente, mas é a responsabilidade nossa, é do hoteleiro de apresentar esse mundo, né? Exato. E eu acredito que deve ser um encantamento quando começa a perceber, né? E ainda mais fugindo um pouco, né, Vanessa? Acho que esse é um grande mérito, Paula, a questão assim de fugir do senso comum de produção da região, né? Que a gente chama região uva e vinho, né? Não chama região nosso pecana. Exatamente. Até uma questão que a gente sempre teve um cuidado desde o começo. A gente sempre brinca, fugir do copia e cola, né? Porque o copia e cola estão todos fazendo. E aí tu entra numa vala comum, onde tudo se torna mais competitivo, tudo acaba se tornando mais complexo, e até o custo para te reter aquele cliente, ou até tu conquistar aquele cliente para chegar até o teu empreendimento, às vezes é muito elevado. Então, acaba sendo uma diferenciação, porque o nosso hóspede lá, ele é recebido com uma taça de espumante e uma noz pecan. Aí, no quarto, já muda, ele vai ter o mimo de boas-vindas, é uma noz pecan para ele degustar com o suco de uva que é produzido na nossa propriedade, pelo meu sogro. Então, os pontos de contato, eles acabam sendo reforçados a todo momento. Então, eles vai conectar, sim, com um empreendimento que é originário da cultura italiana, que tem uma casa histórica, mas também a gente traz os dias atuais, o olhar para o contemporâneo e a inovação. Por que não através da agricultura, né? A agricultura também pode ter uma inovação, e foi o que nós fizemos lá dentro da nossa propriedade. Bem bacana. Eu quero fazer uma observação que é muito fantástico ver a Vanessa falar. Eu tava dando uma olhadinha nos vídeos dela. Ela é a cara da pousada, né? Dá toda a sensação. Geralmente as pessoas falam isso. Assim, te envolve, né? E a minha pergunta agora, e eu vou falar para os alunos nossos que estão assistindo, que quando a gente entra no site da pousada, é muito legal, porque tu sente essa vibe que tu tá passando de tranquilidade, de viver, de sentir, de experiências, e ao mesmo tempo é altamente tecnológico. Então tu tem o chatbot ali, atendimento 24 horas por dia, faz a reserva na mesma hora, que a gente não vê muito, né, nos destinos não menores, porque Bento já é mais desenvolvido, né, nós aqui ainda estamos desenvolvendo, mas é mais difícil de tu ver toda essa acessibilidade digital, né? Como é que vocês... mais destinada a hotéis de rede, assim, do que a pequenos empreendimentos, né? Como? E aí vai ser para o pessoal que está querendo trabalhar, enfim, como que vocês pensaram, né, nessa mescla, nessa combinação que precisa ter hoje, né? Porque os nossos clientes, enfim, eles estão aqui, né? Exato. Desde o início, nós tivemos a ajuda de uma consultoria local. Eu costumo dizer que eles nos ensinaram a ser hoteleiros. Eram profissionais que hoje a gente tem um carinho gigantesco, são pessoas que a gente ainda tem contato, e que para o Renê e para a minha sogra, quem estava na operação na época, foi extremamente essencial. Eles nos ensinaram a ter processo, a ter base de reservas, a ter processo padrão no atendimento ao telefone. Tá vendo alunos quando a gente fala do POP? Estão vendo, né? Estão vendo. Se está ali é porque tem um sentido. Então, nós aprendemos desde o começo. E seguimos. Quando eu iniciei, eu não tinha conhecimento em gestão hoteleira. Para mim, a minha bíblia foi o livro de gestão hoteleira do seu... Ai, me fugiu agora o nome dele. Não é Castelli? Claro. Seu Castelli, para mim, foi a bíblia. Eu comecei e terminei, desde questão de processo, de implementação, o que poderia ser feito diferente, o que não. Eu não tinha conhecimento. E, na época, existia só a escola de hotelaria, lá nas proximidades, a Castelli, e era turno integral. Eu não conseguia me deslocar, acabava se tornando muito complexo. Então, eu fui dando o meu jeito. Depois, eu tive a minha filha, nós tivemos essa filha. Então, eu realmente fui trabalhando com base no que eu via lá. Aí... Eu fiz o curso de gestão de empreendimentos turísticos, como uma pós-graduação ali em Canela, e eu vi que a gente estava no caminho certo,
sabe aquele tipo de insight? Não, agora eu vou dar uma Aquela implementada. intuição que a gente fala, Vou né? dar uma implementada. Mas sempre teve algo, eu acredito que isso seja do meu perfil. Eu sempre fui muito curiosa. Então, a partir do momento que eu me inteirei da hotelaria, então eu comecei a procurar. O que eu posso implementar, o que eu posso fazer, o que serve para mim, o que não serve. Porque, às vezes, nem tudo serve, né? Mas tiveram bases que a gente sempre seguiu. Então, hoje nós temos um setor administrativo para uma pousada de 8 unidades. Hoje eu tenho processo de custo, eu tenho todo o pagamento de cartão de crédito, Pix, tudo automatizado. Eu tenho o controle da parte de gestão ali, diária média, RevPAR, eu tenho tudo isso muito bem organizado. mapeado. Por quê? Aí entra na questão da minha formação, assim, que graças a Deus eu tive esse conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E a gente sempre acaba aproveitando. E a questão da tecnologia, a partir do momento que eu fui acompanhando isso, dentro da indústria hoteleira ali da região das Hortênsias, tu vê que isso aí é muito simples e muito, muito fácil. E aí, a partir do momento que tu começa a ver, isso para mim serve. Funciona, né? Funciona. Um chatbot para mim vai funcionar muito. Por quê? Porque se o meu cliente colocar ali, qual o horário do café da manhã? O chatbot vai responder. Ao mesmo tempo, eu sei que se eu deixar um atendimento 24 horas no chatbot, eu vou distanciar meu cliente. Porque o meu cliente está acostumado em mandar uma mensagem lá para nossa recepção. Um retorno, a gente tem um tempo de espera que não pode passar de 10 minutos. As meninas têm essa 10 minutos ele precisa estar respondido. E, ao mesmo tempo, acaba sendo um diferencial enorme na nossa métrica de reservas ao final do mês. Porque eu tenho uma diferenciação de onde vêm as minhas reservas. Então, hoje, eu posso dizer com total orgulho que a minha venda por OTAs, ela não passa de 15% do meu. Esse é o nirvana da hotelaria. Justo, porque é uma fatia que fica para nós. E Exatamente. eu posso estar otimizando um processo dentro, eu posso estar remunerando melhor o meu colaborador, eu posso estar melhorando a infraestrutura, até mesmo do colaborador, com essa fatia que eu estaria entregando para um OTA. E, Vanessa, sempre se fala, né? O hoteleiro precisa depender cada vez menos, né? A gente vai trabalhar para isso. Das agências online. Mas, para isso, ele tem que ter processos robustos, tem que ter equipe qualificada. Não basta dúvida. Apenas dizer, eu quero virar a chave, né? Não. Tem um trabalho a ser feito nesse sentido, né? E eu acredito que sim. O trade turístico ali, a gente tem que ter a agência, tem que ter a operadora, tem que ter OTAs, até porque nós precisamos estar em várias prateleiras. Temos a ciência de que existe uma baixa temporada, existe momentos em que a gente não tem tanta demanda e é interessante a gente ter várias prateleiras para poder também contar e manter uma operação. Ok, porque a gente pode ter o melhor atendimento, a gente pode ter uma estrutura maravilhosa, mas se a gente não tem cliente ali... Nada funciona, Nada né? funciona, não tem porquê. Então, acredito sim, a tecnologia, principalmente na hotelaria, ela veio como um facilitador. Eu fiz umas trocas de sistemas recentemente, fiz uma troca ali até do nosso motor de reservas. A gente tinha um outro sistema, trabalhava com outro sistema que ele não acompanhou a hotelaria, a pousada. A modernidade, vamos dizer assim, né? Ele não acompanhou, porque daí o pequeno era muito pequeno e o robusto a gente não podia pagar. Então, não tinha para um perfil. Exatamente. Então, a gente foi buscar um meio termo para que a gente conseguisse otimizar o processo. Então, hoje a gente precisa ter um olhar para a gestão financeira de custos, porque está tudo muito caro. Não dá para simplesmente dizer, a nossa diária, uma diária média significativa alta, então tá tudo certo. Não, a gente precisa estar acompanhando isso também de perto. Como podemos melhorar o ticket do cliente dentro do nosso empreendimento. Sempre tem espaço para nós melhorar. A venda das experiências, como a gente falava antes, né? Te perguntar sobre essa questão, né, a gente fala muito isso, né, para os alunos e tal, principalmente nas aulas de marketing, de vendas. Quer dizer, se a gente ficar dependente da hospedagem, da diária, né, vai ficar muito difícil, né? Então, agora a gente tem que saber criar essas experiências, né? Não é simplesmente um copia e cola, como tu falaste, mas tem que entender
aquele cliente para saber o que pode Oferecer. e coisas que, por exemplo, se tu vai fazer uma pesquisa, nenhum cliente ia dizer, olha, eu gostaria de ir lá numa pousada onde tivesse uma experiência com o nosso pecan e que eu levasse para casa um sérum de nosso... Não vai ter isso em nenhuma pesquisa. Não vai. Né? Antes de tu. Então, a gente fala muito, né? E eu sei que tu gosta muito dessa parte do servir, né? Do encantar o cliente. E a gente fala muito, né, Paula, do saber servir, que é a gente saber servir, assim, se a gente der o que o cliente precisa, é pouco. Né? A gente tem que dar o que ele nem imagina, que é o que as experiências, eu acho, trazem um pouco, né, Vanessa? A gente traz a questão do encantamento muito nas experiências. E como eu considero uma experiência que pode funcionar? Primeiramente, tem que estar conectado com o posicionamento no qual o estabelecimento está inserido. O meu posicionamento é X, meu público-alvo é X, eu vou me basear nessa percepção para mim desenvolver uma experiência. Porque não faz sentido eu, enquanto uma pousada... hoje nós utilizamos, né, como pousada boutique. Até 5 anos atrás, a gente não tinha esse posicionamento, porque até então nós usávamos muito a questão familiar. Nós não deixamos de ser familiar, mas nós entendemos que o nosso público, ele é bem seleto. Pela diária média, pela exclusividade e pelo serviço que nós prestamos. Então, hoje sim, nós nos posicionamos nesse formato. Então, não faz sentido eu querer oferecer uma experiência que eu precise muitas pessoas para manter, 30, 40 pessoas para poder manter essa experiência, sendo que a minha estrutura é X, o meu desejo de entrega de serviço é Y. Então, eu preciso estar muito conectada. A nossa raiz das experiências estão sempre conectadas à nossa cultura. Nós temos uma oficina de Grostoli no mês de dezembro, que é ministrada pela minha sogra. Grostoli, a gente tem um carinho especial na nossa família, que é o Grostoli de nata que ela sempre fazia para nós, para todos. Que a minha filha adora, que o meu esposo adora e que os hóspedes... Lá no começo, quando ela fazia o café da manhã, ela fritava na hora para o hóspede comer. Então, a gente trouxe essa experiência para que no mês de dezembro a gente pudesse estar oferecendo. Aí vem famílias, as crianças colocam a mão na massa. Maravilhoso. Então, conecta. A minha filha participa, ela gosta muito de participar. E aí, ele traz basicamente uma conexão com a história da família e com uma memória que a pessoa está vivendo ali no momento. Então, existe um elo de conexão afetivo que as pessoas vão levar depois para sempre. Elas vão associar o Grostoli, que por vezes elas nem sabem como é que chama, porque lá na região que elas moram é cueca virada. Aqui vão associar. Aqui é cueca virada. Cueca virada, né? Que não é muito assim de... Não. Lá na Serra, eu acho que chama mais na Grostoli, Serra é mais né? o Grostoli mesmo. Então... Eu tô achando fantástico isso, porque quando a gente fala de saber servir, Vanessa, não é sobre... A gente tem o Brasil, né, num ponto de vista turístico, é um dos países mais hospitaleiros, por quê? Porque a gente gosta de receber. Mas a hospitalidade vai muito além. Vai sobre a gente entender o que o nosso hóspede quer, que memórias que ele, de repente, precisa ter, de onde que ele vem, o que ele tá acostumado a fazer, o que ele vai, o que é descanso que ele pra leva, ele, né? O que ele leva. Olha como saber servir é algo bastante técnico até, né? Sem a hospitalidade dúvida. é algo Eu muito diria técnico. que é uma questão de percepção. A gente é ensinado a perceber, né? A gente aprende a perceber, né? Claro que tem pessoas que têm isso muito natural, né? Que bate aquele olho, mas a gente também desenvolve, né? Eu vejo isso muito nos nossos alunos, né? A gente desenvolve esse olhar até para eles mesmos, né? Que é naquele sentido de... A gente tem alguns alunos que chegam muito, né? Ou muito tímidos ou muito expansivos. A gente costuma dizer, a gente tem que entrar num consenso aqui. E aí eles passam umas 2, 3 semanas de aula e dizem, prof, tá vendo como eu já mudei meu cabelo? Prof, tá vendo como eu já não me visto daquele jeito? Porque eles também vão perceber. E a partir do momento que a gente percebe na gente, a gente começa a perceber nos outros, né? Então, acho que esse saber servir, esse perceber, esse encantamento, ele é ensinável, né? Sem né, dúvida. Vanessa? Que eu acho que isso tu também leva para tua equipe, porque... Com certeza. Para fazer tudo isso lá na Cantelli, tu tens que ter uma equipe de fé ali, né? De fé, com certeza. Mas existe algo que eu sempre trago, isso em qualquer fala. O fator humano
das pessoas que estão envolvidas numa operação, ele é muito significativo. Ele é, por vezes, até determinante para uma pessoa seguir dentro da nossa cultura, porque existe a cultura, né? Eu sempre brinco que é assim, é uma roda girando e que as pessoas vão entrando, elas vão sendo inseridas e vão dançando aquela música. Quem não dança, a gente já vê logo. Então, o fator humano é quase que essencial. Porque existe a percepção que vocês falam, é a percepção do cliente chegando até a recepção e tu vê que tu se levantar da tua cadeira e tu lá abrir a porta para ele. E isso eu posso treinar, eu posso avisar. Mas se a pessoa tá ali olhando e ela não fizer, não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em nada. Nada, absolutamente nada. Questões de abrir a porta é um exemplo que eu sempre utilizo. Abrir a porta pro café da manhã, abrir a porta do quarto no momento que o cliente chegou e ele tá sendo acolhido para chegar, é a primeira estada, é o primeiro dia. Então, são pequenas ações que essa percepção ela vai sendo desenvolvida. É a mesma coisa que servir um café frio, né? Se a gente não toma, como é que nós vamos servir um café frio? É muito... eu sei que tá lá do outro lado, mas é a empatia, e da mesma forma também, às vezes, o fato de tu não se tornar invasivo numa conversa, porque tudo tem que ter um limite, né? Essa justa medida, né? Na relação. A hospitalidade tá até aqui, mas até aqui passou, né? Se passou, tem que dar o espaço também pro cliente, tem que olhar para ele. São pequenos sinais que eles dão no momento que eles olhou, já não deu muita abertura, já volta e refaz o teu processo, continua fazendo as suas atividades, e tá tudo bem. A gente vai ter aquela pessoa que vai dar uma atenção gigantesca e ela vai querer sentar e conversar contigo e vai te convidar para tomar uma taça de vinho, mas vai ter aquela pessoa que não quer. Que é mais reservado. E tá tudo certo, né? Então, essa questão de feeling, de percepção, ela é muito importante. E realmente, a gente precisa passar, mas a cultura interna, ela é muito, extremamente importante. Que é daí que vem tudo, né? Exatamente. As pessoas que estão comigo hoje, eu posso dizer que eu tenho um time de fé mesmo, porque eu tenho pessoas que estão conosco desde o momento em que eu estou lá, 9 anos. Eu tenho 5, 6, 3, 2, alguns são de menos tempo, 6 meses. Tem algumas áreas que giram mais pessoas, mas a gente costuma dizer, nós fazemos uma espécie de apresentação do conceito da pousada no momento da chegada deles. Essa integração, assim. Podemos dizer que uma uma integração. Um on-board, assim, Isso. né? E as pessoas precisam entender o porquê. O porquê. No nosso café da manhã, a gente tem a mensagem de bom dia. Então, fica a mesa montada, é o serviço à mesa, e todos os dias tem a mensagem. E a gente tem um processo de que a equipe... um turno deixa pronto para o outro. Turno deixa pronto para o outro. Então, terminamos o serviço do restaurante. No dia seguinte, a mesa já fica montadinha. Então, no dia anterior. E aí, a equipe da noite deixa montada a mesa. Se ela não deixar a mensagem de boas-vindas ali, o colega que vai chegar no dia seguinte, ele vai ter um processo a mais para fazer. E daqui a pouco não estava no hall deles. No script dele. Então, se o colega da noite, ele sabe o porquê daquela mensagem de bom dia, o porquê da caixinha de chás, eu tenho certeza que ele vai deixar. Porque, olha, isso aqui é importante, porque o hóspede, ele vai sentar aqui, ele vai entender, olha só, sinta a árvore crescer, sinta o barulho dos pássaros, sinta coisas frases singelas, mas que daqui a pouco tu vive num mundo tão maluco, numa rotina de trabalho, às vezes de estresse. Precisa ser lembrado disso, né? Das coisas simples, né? Das coisas simples. E é esse... E é isso que o hóspede busca, né? Exatamente. Que o cliente busca, é isso. É isso que nós nos propomos, de entregar para eles. Agora tá vindo um conceito muito... Eu até costumo dizer diferente, até que eu fui ler a respeito do luxo invisível, né? É uma coisa tão estranha, mas ao mesmo tempo... que faz todo sentido. Faz todo sentido mesmo. É uma boa noite de sono, hoje está sendo considerado um luxo invisível. Respirar um ar puro. Ter um silêncio, né? Momentos de silêncio, de contemplação, é um luxo invisível. Exatamente. Então, essa questão da equipe, existe muito... Eu sozinha, enquanto hoteleira, gestora, eu não faço nada.
graças a Deus, nós temos pessoas lá extremamente capacitadas, que se doam diariamente. E é o que eu sempre digo, a gente entrega um pouquinho do que nós somos para aquele cliente que está lá, para que ele veio receber a nossa hospitalidade, o nosso jeito de ser, a nossa cultura, e também se deve à cultura. Só que a cultura tem um viés. Quando tu entra dentro de uma profissionalização, dentro de um serviço, tu tem que dar uma lapidada. Porque por vezes tu tá... Sabe como é que é o italiano? Tá batendo na mesa e dando um tapinha nas costas, né? Então, tem os limites que são necessários também serem feitos. E aí vai muito da pessoa gostar de onde ela está, gostar de atender um cliente, porque também é algo que pode ser mecânico, pode ser processo, mas um sorriso sincero o cliente nota, né? Ele percebe, né? Quando é natural, né? Quando é de dentro, como a gente fala, né? Ou quando é para cumprir o protocolo, Exato. né? E Vanessa estava falando, né? Tem colaboradores que estão com vocês lá desde que tu entraste, né? E nós aqui somos uma escola de hotelaria, né? Nos dedicamos a formar esses profissionais que vão atuar nas mais diversas áreas, desde a operação até a gestão. Quem sabe, inclusive, prestando serviços para Vanessa, sem dúvida. E a gente costuma falar muito para eles, olha, a hotelaria é uma profissão que permite construir uma carreira, né? E são exemplos claros esses que tu deste, né? De profissionais que estão lá há tempo. Construindo. Exato. E é até uma fala minha, algo que eu acredito muito, que na hotelaria é possível ter uma carreira, trilhar uma carreira. É uma escada, né? Desde o momento da porta de entrada, da função de entrada, até tu chegar num cargo de gestão. É claro que num hotel independente, de pequeno porte, familiar, tu tem até um limite, né? Tem Sim, caminho tem menor. Uma hierarquia ali, exatamente, né? Um organograma que é mais enxutinho, e mais né? enxuto. Mas eu costumo dizer que a gente tem espaço para conhecimento. A gente tem um espaço. E o quanto é enriquecedor, o quanto é nobre a gente ver esse avanço na vida das pessoas que estão lá. E até vendo, assim, a questão da remuneração mesmo. Eu tenho uma pessoa que está comigo há 9 anos, hoje é um dos meus braços direitos, é a nossa supervisora de turno, a gente não tem gerente geral. Mas eu tenho, então, enquanto diretora, nós temos 2 supervisoras de turno, uma tarde e noite, que abraça o restaurante, e uma manhã e metade da tarde. Então, inclusive, uma delas é a Jéssica, vou citar o nome dela, e é uma pessoa, assim, que hoje, ela é o meu suporte lá dentro, no sentido propriamente do financeiro, ela me ajuda. Então, a questão dos custos, a gente trabalha os custos em conjunto, custo de café da manhã, agora a gente está revisando ficha técnica do café da manhã, porque realmente os insumos estão com valores muito elevados, então a gente tenta sempre, nós não podemos estar aumentando a todo momento, né, nossas tarifas, enfim, a gente daí trabalha nesse sentido, e realmente é um olhar de gestão. A própria governança, que ela me auxilia, hoje a gente está num momento de formar outros líderes, porque daqui a pouco existem sucessões aí. A Jéssica chegou lá com 18 anos. Daqui uns dias ela vai ter filhos, ela vai... Então, vai ter a vida dela. E eu preciso também ter pessoas que me apoiem. O negócio, ele vai acontecer. Vai seguindo, né? Ela é perene, né? Exatamente. Então, a gente consegue trazer, eu acredito que o conhecimento que ela adquiriu lá ao longo desses anos e, ao mesmo tempo, por ser um empreendimento pequeno, talvez num espaço maior, num empreendimento maior, ela teria um espaço menor de conhecimento, porque teriam limitações. E como ali a gente está num ambiente que possibilitou, sem dúvida, hoje ela é uma profissional pronta. É claro que eu sempre falo, a questão do perfil, né? O perfil dela é um perfil que está extremamente conexo à hotelaria, conexo... Então, e ela até exerce uma liderança, aquela liderança silenciosa, que isso também é muito positivo, porque às vezes você não precisa nem se posicionar muito, né? Sim, mas só a figura só a presença dela... já é o suficiente muitas vezes, né? Isso é fantástico, né? Isso é muito positivo. Muito legal. E outra coisa, Vanessa, tu estavas falando, me lembrei que a gente estava comentando ali, antes de começar, a questão da polivalência, né? Em um empreendimento menor, muitas vezes, né, se consegue ser mais polivalente, né? O profissional, nossos alunos, enfim, os futuros hoteleiros, eles conseguem colocar mais em prática suas habilidades do que em
Em um ambiente, bom, aqui tu vai ser recepção e fica aqui agora, num ambiente menor, daqui a pouco eu tenho que fazer a recepção, tenho que auxiliar no café da manhã, né? Posso dar uma mão na governança, né? Então, vai adquirindo outras habilidades, né? E vendo onde que eu me encaixo melhor, né? Porque Sem acho que tem dúvida. muito isso, né? Qual é a área que a gente se encaixa mais? Se é mais comercial, se é mais organizacional, né? Por onde é que vai caminhando a carreira do hoteleiro, né? Exato. Lá na Cantelli, então, a gente tem isso já como uma premissa, uma cultura. Porque o nosso hóspede é a nossa prioridade. Então, a gente evita deixar um esperando, um check-in. Se chegar 3 check-ins ao mesmo tempo, nós paramos o que nós estamos fazendo e nós vamos receber o nosso cliente. Nós não deixamos eles esperando, eles são recebidos com a espumante de boas-vindas e vamos supor que naquele dia tínhamos 2 pessoas para atendimento na recepção e temos 3 check-ins ao mesmo tempo. Se eu estou ali, eu vou também fazer o check-in. Então, a gente não deixa o cliente esperando. Isso exige, né, ao mesmo tempo que todo colaborador saiba um pouco de tudo, né? Era aí isso, que agora isso eu é bacana, iria chegar. né? Então, hoje, a gente inicia como auxiliar de atendimento, mas o auxiliar de atendimento, ele sabe fazer check-in, ele sabe abrir uma espumante, se é o caso, abrir um vinho, ele sabe montar uma cama, porque por vezes a nossa governança não é 24 horas, né? Por vezes entrou uma reserva de última hora no final do dia e nós precisamos montar uma cama extra. Então, aquele colaborador, a governança já foi, encerra o expediente 10 para 5. Não precisa ligar, fulano, volta aqui correndo. Aí a gente só se organiza para não deixar a recepção sozinha, vai, faz a cama. E assim, quem ganha é o cliente. Eu sempre digo, quem vai ganhar é o cliente. Então, essa questão da polivalência. E eu digo assim, a gente tem muito pouco disso, graças a Deus. Mas se porventura faltou alguém, ou alguém ficou doente... vamos falar de pandemia, né? Eu sempre me lembro, os exemplos sempre vêm na época da pandemia, porque às vezes acontecia. Claro. Alguém estava com Covid e a gente tinha que ficar. Claro. E aí, a recepção às vezes tinha que dar uma mão na cozinha, porque afinal de contas a gente já não tinha hóspede. Quando tinha, nós tínhamos que atender, né? Tinha que celebrar, né? Então... Vanessa, mas esse é o futuro que a gente vê do mundo, né? De essa polivalência, muito do que a gente chama de multitasking também, do que as pessoas vêm dizendo, é isso, não é o profissional fazer de tudo. E eu acho que aí entra também, claro, outras discussões, por exemplo, a flexibilização da CLT, para que a gente possa... Não é à toa que hoje nós temos, por exemplo, uma alta gama de profissionais como freelancers, que podem prestar consultoria. Tu mesmo mencionaste para o site, né? Para ajudar com processos. Pô, isso é uma flexibilização no nosso mundo do trabalho fantástica, né? Para os profissionais, para os empresários, para os professores, para que a gente consiga produzir mais, ser mais eficiente, estar mais feliz e realizado com o trabalho, né? Eu acredito que é um caminho fértil que vai acontecer ao passar do tempo. E depende também das lideranças de valorizar isso e de fortalecer essa consciência, né? Porque se a gente ficar tão amarrado ao que um CBO traz, talvez a gente tenha uma dificuldade muito grande. Talvez o meu empreendimento, enquanto 8 unidades, eu tenha que ter uma pessoa para cada... E não viabiliza. Não viabiliza. O que é importante é que o colaborador, ele saiba, ou o prestador de serviço, ele saiba exatamente o que ele precisa fazer. Porque daí ele já sabe que se ele precisar fazer um check-in, ele vai fazer, ele já foi treinado para isso e tá tudo certo, né? O importante é que a hotelaria é uma engrenagem, né? Uma engrenagem que ela funciona à medida que todas as pecinhas andarem para a mesma direção. E esse caminho, até questão de pessoa jurídica, de assessoria, de prestação de serviço, é um caminho que vai, aos poucos, ele vai se difundir com muito mais força. Eu acredito, e até nós estávamos falando antes, nessa questão de que, por exemplo, não é só as novas gerações, mas a gente vê muito presente nas novas gerações a questão do trabalho final de semana, né? E tu estavas comentando, até quero que tu resgate a questão de que, para que eu me divirta, né? Como é que tu disseste, Vanessa? Para que a gente tenha momentos de lazer, alguém precisa estar ali prestando esse serviço, né? Servindo, trabalhando. E no momento em que os demais estão trabalhando, quem está servindo
vai estar nos seus momentos de lazer. É assim um equilíbrio perfeito, é né? isso mesmo. E é uma questão de consciência, porque é absolutamente comum. O domingo, a gente brinca que a segunda-feira é o domingo da hotelaria. E tu pode fazer as mesmas atividades. Nos restaurantes são assim, na restauração assim também, né? Gastronomia, hotelaria. Então, é uma questão mesmo de tu fazer o momento de lazer. Eu acredito que é uma consciência também que a gente precisa trazer, uma conscientização até às vezes da nossa cultura, porque a gente já vem com uma criação de segunda a sexta. Mas na realidade não. Não é mais essa, né? Não é é mais essa. Não é. E acho que a gente precisa mudar, precisa ensinar os nossos alunos também que há outras maneiras, né, de viver as jornadas de trabalho, né, sem precisar estar amarrado. Com certeza. Preciso dar folga no sábado, no domingo, porque eu vou me divertir em outro momento e vai ter alguém prestando esse serviço para mim, né? Exatamente. Temos fôlego para fazer só uma pergunta que eu quero aproveitar. Temos sim, claro. Vanessa, estamos nos encaminhando para o final, mas ainda temos. Então tá. É que eu não posso deixar de te perguntar como a primeira pousada de um super roteiro que já está estabelecido e que em 14 anos cresceu muito, né? Nós aqui na nossa região, nós ainda estamos nos encaminhando. Então, claro, apesar de nós já termos iniciativas um pouco menores e familiares, inclusive, na região há muito tempo, o Recanto aqui, essa estrutura, foi o grande precursor aí do turismo, né? Foi quem deu início, foi quem tá começando, porque em termos de tamanho, possibilita trazer mais gente, o que a gente consegue... E a hotelaria é o propulsor aqui, né? Isso. Os empreendimentos hoteleiros chegaram primeiro, né? Maravilhosos. As pessoas que vêm aqui hoje já estão querendo conhecer a região, então, como primeira pousada de algo que a gente também está querendo construir aqui, né? Que é uma região turística estabelecida. O que tu teria a dizer para os profissionais que a gente está formando aqui com relação ao caminho? E até para esses empreendedores, né? Porque a gente tem também várias Vanessas e Renês, né? Que estão vendo o seu pedacinho de terra, né? Dizendo, poxa, olha aqui, quem sabe eu faço uma pousadinha, né? Como é que eu inicio? Como é que eu me posiciono? Como tu disseste, né? Olha, nós temos muito claro aqui, né? O que tu nos recomenda? E esse é o nosso momento? Ah, é? Então pode tocar o sino. Não te acostuma. Não te acostuma. Uma exceção. Muito bem. Então, eu diria que sempre quem inicia algo tem que desbravar o caminho, né? É um começo. No começo sempre precisa se ter resiliência, porque os resultados eles não vão vir de uma hora para outra. Para colher a gente precisa plantar. Então a gente planta e espera crescer. Nesse meio tempo a gente precisa cuidar dessas plantinhas, né? Então ali é o caminho. Temos que nos munir de conhecimento. O conhecimento, daqui a pouco as pessoas que venham lá nos auxiliar, assessores, consultores, eles são fundamentais para que o negócio vá adiante. Nós, enquanto empresários, estarmos abertos a receber o conhecimento, as informações. Por vezes, não colocar em prática no momento, porque às vezes dependem de investimento. Não está no momento certo ainda, mas vai chegar, né? Em algum momento. Vai chegar, com certeza. E não deixar apagar essa chama ali do conhecimento. E olhar, eu costumo dizer que a hotelaria, ela é poesia. Ela nos permite trazer um pouquinho da nossa essência para cada serviço, para cada forma que a gente recebe o nosso cliente. Desde o quarto, o detalhe, de qualquer detalhe que a gente puder colocar no quarto, a hotelaria, ela permite esse espaço. E é uma questão que eu sempre trago, é a questão da criatividade. É um mundo de possibilidades. E às vezes não requer nem tanto investimento. Às vezes com pequenas ferramentas você consegue fazer algo muito positivo e vai receber teu cliente muito bem. Então, primeiramente, plantar, cuidar para colher. Depois, para o futuro profissional, esse futuro profissional ele tem que olhar a hotelaria como uma carreira. Tanto quanto qualquer outra carreira de fora. Porque, por vezes, eu acredito que isso é uma questão cultural, né? Por vezes, a gente pensava em trabalhar num hotel apenas para ganhar um extra, né? Um extra, ganhar uma renda extra. Não, a hotelaria demanda bastante conhecimento, estudo, tá? Porque eu vou dizer para vocês, foram muitas noites que eu fiquei fazendo pesquisa, e são muitas noites, porque
Agora a gente fechou 14 anos, desculpa, fechamos 14 anos, tá tudo certo. Não. É outro momento de mercado. Tem que estar sempre, às vezes parece até meio chavão, né? Tem que estar sempre se reinventando, mas é verdade, né? Mas é verdade. Não vai existir um momento que agora tá tudo certo. Sim, posso ficar em berço esplêndido. Não existe o berço esplêndido. Se você quer ser a opção de escolha do teu cliente, tu quer ter uma diferenciação, você precisa estar acompanhando o que o mercado está trazendo. E eu não vou falar muito, a própria infraestrutura, tu precisa estar refazendo ela, é manutenção. Manutenção constante, né? Então, assim, manter essa chama acesa, porque depois o empreendedor vai ver que o negócio é rentável e dizer, não, agora tá tudo sério, eu vou largar na mão de alguém para cuidar. Não. Continua. Acompanha a tua operação, porque daí a probabilidade de falha, de erro, é muito superior. Porque até então tu estava ali acompanhando tudo. Depois tu precisa treinamento, processo, e ainda tu precisa da questão da cultura. Porque se tu não tiver a pessoa lá que pensa como você, não adianta. Não adianta o treinamento e o processo. Então, esse é o caminho. E olhar com carinho, porque a hotelaria é um mundo de possibilidades. E eu sou uma apaixonada, porque brinquei que o bichinho da hotelaria me picou, porque realmente é algo que desde pequenas ações, é como se a gente estivesse deixando um pouquinho de nós ali. É a flor, é a mensagem. Tudo é pensado, tudo né? É pensado. Tudo é pensado. Acho que é muito bonito aqui nos encaminhando antes que os guris eles começam a nos dar uns olhares assim, sabe? Pra gente encaminhar. Mas eu acredito que é essa questão de que Deus está nos detalhes, na hotelaria a gente percebe muito claramente, né? E a empatia. Porque é algo que me traz muito... como é que eu gostaria de receber ser tratada, essa cama? Né? Como é que eu gostaria de entrar num quarto? Como é que eu iria me sentir com esse quarto? Eu brinco que o nosso quarto tem que nos abraçar, tem que abraçar o cliente. Através do aconchego, dos detalhes, do aroma. Então, é isso. Se colocar no lugar também do cliente. E por vezes também, vamos lá, por vezes nós não temos os mesmos gostos que o cliente. Mas é uma forma de tu, por vezes, observar. Mas aí são ajustes, né? Fica mais fácil até, isso, né? Achar o gosto dele, né? Quando a gente já tá nesse caminho, né, Prof. Paula? Conhecendo, né, a cultura. Quanto mais a gente vive também, é turista. Eu sempre digo, mais é turista, mais se hospeda em hotéis, mais a gente vai pescando. Pô, isso aqui eu podia trazer pro meu, isso aqui eu podia essa fazer. Referências, né? Isso aí. Vanessa, nós poderíamos ficar horas aqui. Vanessa, muito obrigada pela tua presença, não é? Obrigada, Prof. Paula, aí por trazer. E hoje a gente, então, tuas palavras finais aí. Bom, foi uma alegria estar aqui com duas profissionais que pude conhecer hoje pessoalmente, né? Mas também já ouvi falar muito bem, positivamente. Então, é uma alegria ver também o tanto de desenvolvimento que essa região aqui ela está se encaminhando, né, para um destino turístico, e também o desenvolvimento que a própria faculdade está trazendo para esse distrito. Então, realmente é uma alegria e ver que a nossa hotelaria está em boas mãos aqui na região, né, para desenvolver profissionais para o futuro, e que a gente consiga levar um pouco desse carinho e dessa valorização para esses profissionais que estão se encaminhando para o mercado. Maravilha. Vanessa Cantelli foi hoje a nossa entrevistada aqui no Papo de Hotel, o podcast da Escola de Hotelaria da Antônio Meneghetti Faculdade. Ela que é gestora da Pousada Cantelli, que fica em Bento Gonçalves, no Caminhos de Pedra, que ele não chega a ser um distrito, ele é uma região, a gente pode dizer uma região turística, né? É um roteiro turístico. É um roteiro turístico, isso. Muito bem, Prof. Paula, que me coloca aqui me coloca no eixo aqui. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Paula. E a gente retorna no próximo episódio. Até lá.